Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, darei sequência na atividade 1, volume 3, do Aprender Sempre, da primeira série do ensino médio, do Aprender Sempre. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Então vamos lá? Aula 1, para onde vão as máscaras? 1. Para onde vão as máscaras? 1. Desculpem. Leia individualmente e em silêncio a reportagem a seguir, extraída do Jornal da USP. Descarte incorreto de máscaras pode causar impactos nos oceanos. Segundo Alexander Turham, a ingestão dos resíduos provenientes desse descarte pelos animais marinhos provoca uma sensação de saciedade, levando-os a um processo de inanição e a morte. A utilização de máscaras e luvas tem sido um dos principais meios de proteção contra o novo coronavírus, mas o descarte incorreto dos entes caracteriza um novo tipo de poluição. Os equipamentos de proteção individual têm sido encontrados em oceanos ao redor do mundo, como em Hong Kong, na França, na Inglaterra e no Brasil. Segundo especialistas, o descarte incorreto das máscaras e luvas podem levar a contaminações pela Covid-19, além de impactar diretamente a vida marinha, podendo causar a morte de animais que porventura ingiram os itens. O professor Alexander Turham, docente do Departamento de Oceanografia Biológica do Instituto Oceanográfico da USP e coordenador da Catedral Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, alerta que há grave risco quanto ao impacto de descarte incorreto equipamentos de proteção individual nos oceanos, uma vez que desses itens geram fragmentos chamados de microplásticos e, por serem menores, são facilmente ingeridos pelos variados animais marinhos. A ingestão desses resíduos leva normalmente a uma falsa sensação de que o organismo está saciando em termos de alimentação, e isso leva os animais a um processo de inanição, que acaba muitas vezes levando à morte. As máscaras e luvas devem ser descartadas em lixeiras, preferencialmente a que possui estampas, de modo a evitar contato humano posterior que esses materiais vão parar nas ruas e, consequentemente, oceanos, como informa o professor Turra. É fundamental que as pessoas utilizem o material apropriadamente e descarte de forma correta. O descarte é simples, basicamente colocar o produto numa lixeira fechada e aleitar. Temos que lembrar que o vírus tem uma duração que pode variar em função da superfície na qual ele está. Então, é importantíssimo que essa máscara, ao ser jogada no lixo, não volte a ter contato com nenhuma pessoa. Com isso, a gente tem uma medida simples e que leva a uma proteção não só das pessoas, mas também do ambiente, considerando que esses materiais vai para um aterro. Para o especialista, a chegada de lixo no mar é fruto de problemas estruturais da sociedade, como a pobreza, a má distribuição de renda e a dificuldade de acesso aos serviços públicos. A gente tem uma série de outros elementos que têm o esgoto como via de chegada no mar, como a poluição difusa, o lixo jogado nas ruas ou mesmo o descarte inadequado de resíduos sólidos no copo d'água. Enfim, é uma série de processos que têm suas raízes na pobreza, na má distribuição de renda, falta de acesso aos serviços públicos, no consumo não consciente e no descarte inadequado. É uma série de processos sistêmicos que acabam, dada a complexidade do problema e a mais variedades falhas nesse sistema, levando ao fenômeno do lixo no mar. Turra acredita que as máscaras de pano são uma solução para garantir reuso e evitar o descarte incorreto. As máscaras de pano correspondem a uma boa estratégia para se proteger do vírus e protege a sociedade da contaminação, reduzindo essa contaminação, obviamente. Elas sendo laváveis, podem ser utilizadas várias vezes, então elas não vão acabar paradas no ambiente.
finaliza. B. Agora participe da leitura em voz alta, organizada pelo professor, seja realizando a leitura para os colegas ou fazendo a leitura silenciosa enquanto escuta outras pessoas lendo. 2. Interpretando e refletindo. Responda individualmente as perguntas a seguir. A. Qual o principal problema apontado pelo texto? O que as pessoas devem fazer individualmente para que esse problema seja evitado? Então, a resposta: o principal problema apontado pelo texto é o impacto negativo que o descarte inadequado de máscaras podem gerar aos oceanos, levando à morte de animais marinhos por inanição. As pessoas devem descartar adequadamente as máscaras, ou seja, em lixeiras com tampa. E se você quiser, você pode completar ainda que o conteúdo da lixeira deve ser colocado no local apropriado para a recolha feita pelos coletores de lixo, sendo posteriormente depositados em local adequado pelo caminhão de lixo. B. Para o especialista, a chegada de lixo no mar é fruto de problemas estruturais da sociedade, como a pobreza, a má distribuição de renda e a dificuldade de acesso aos serviços públicos. A partir de seus conhecimentos de mundo, tente explicar essa afirmação, ou seja, por que a chegada do lixo no mar está relacionada à pobreza e à dificuldade de acesso aos serviços públicos. Então aí, essa resposta, ela não está explícita no texto. Portanto, requer que você acione os seus conhecimentos de mundo, a sua imaginação e a sua capacidade de fazer conexões para que ele consiga responder. No caso, você, aluno, por exemplo, que a pobreza pode levar as pessoas a habitarem em locais em que não há coleta de lixo, levando-as a jogarem o lixo em rios, que acabam levando sujeira aos mares. Também é possível responder que a pobreza dificulta a possibilidade das pessoas reivindicarem direitos como o acesso ao serviço de coleta de lixo. Ainda pode-se afirmar que a pobreza pode levar as pessoas a ocuparem locais irregulares. C. Além das ações individuais que devem ser tomadas para que esse problema seja evitado, quais ações coletivas, seja do governo, empresas, ONGs, organização da sociedade civil ou outros grupos de pessoas, você acredita que deveria ser realizado para minimizar o problema apontado no texto? Acione elementos do texto, seus conhecimentos de mundo e sua criatividade para responder a essa questão. Então aí, basicamente, uma resposta pessoal. Mas aí, você pode pensar em soluções como: primeiro, governos devem garantir coleta adequada de lixo para todos. Segundo, empresas poderiam, em ações de contrapartida social, responsabilizar-se pela coleta de lixo em determinadas localidades, ou ainda, colocar a coleta de lixo como condição básica para se estabelecer em determinado município, o que pressionaria os governos. 3. Empresas devem depositar seus lixos em local adequado. 4. O grupo de moradores deve organizar manifestações, realizar denúncias e abaixo-assinados online para pressionar governos e empresas por uma coleta de lixo adequada. Então, em outras soluções para o problema, além daqui citadas, ok? 3. Junte-se com mais um ou dois colegas para discutir a pergunta da atividade 2. Debatam as respostas às quais cada um de vocês chegou, explicando por que concorda ou discorda de cada resposta. Caso você mude de ideia sobre alguma resposta após a discussão, altere o que você escreveu acima e aproveite a oportunidade para, ao escutar seus colegas, tentar responder as perguntas que você sentiu dificuldade de responder sozinho, ok? Aí já está bem explícito na pergunta o que é para você fazer, tá bom? Aula 2, o uso intencional das palavras. 1. Finalizando a discussão. Participe da discussão sobre as questões da aula anterior, escute o que os demais grupos responderam em cada item e compartilhe o que você e o seu grupo responderam em cada questão, atentando-se para as falas do professor. Anote os pontos que julgar mais importante na discussão em seu caderno de anotações e altere nas questões
o que você julga necessário corrigir e também mude as respostas opinativas caso tenha mudado de opinião após a discussão. 2. O uso intencional das palavras. Responda as questões a partir da discussão que seu professor fará com a turma. Para isso, releia o terceiro parágrafo da reportagem lida na aula passada. A. Veja o trecho abaixo. As máscaras e luvas devem ser descartadas em lixeiras, preferencialmente as que possuem tampa. Agora leia o período abaixo. 2. As máscaras e luvas devem ser descartadas em lixeiras com tampa. Os períodos 1 e 2 possuem o mesmo significado? Explique sua resposta. Então, em resposta, os dois períodos possuem significados diferentes. O segundo indica que as máscaras só devem ser descartadas em lixeiras com tampa, e o primeiro indica que as máscaras devem ser descartadas em lixeiras, mesmo nas que não possuem tampa, mas que é melhor que sejam descartadas em lixeira com tampa. B. Por que você acredita que o autor do texto optou por utilizar a primeira forma e não a segunda? Então, aí, resposta: o autor quis deixar claro, desculpem, que apesar de o melhor descarte possível ser em lixeiras com tampa, ainda é melhor jogar a máscara na lixeira se só houver lixeira sem tampa, evitando o descarte na rua, em um terreno ou em um rio, pois essa atitude muito provavelmente acabaria levando a máscara para o mar. Essa probabilidade diminui se a máscara for descartada em uma lixeira, ainda que seja uma lixeira sem tampa. C. Veja um trecho maior do mesmo parágrafo. As máscaras e luvas devem ser descartadas em lixeiras, preferencialmente a que se possui estampa, de modo a evitar contato humano posterior e que esses materiais vão parar nas ruas e, consequentemente, oceanos. Se a palavra posterior, o período teria o mesmo sentido, por que você acha que o autor fez o uso dessa palavra nesse período? Resposta: a ausência da palavra posterior poderia confundir o leitor, pois a máscara foi feita para ter contato humano. É necessário usar a palavra posterior para deixar explícito que o autor está se referindo ao contato humano depois do descarte. A. 1. A ordem das palavras altera o sentido do texto. Releia o primeiro parágrafo da matéria. Descarte incorreto de máscara pode causar impacto nos oceanos. Em seguida, leia mais atentamente o trecho abaixo. Os equipamentos de proteção individual têm sido encontrados em oceanos ao redor do mundo, como em Hong Kong, na França, na Inglaterra e no Brasil. A oração acima apresenta uma lista de países em cujos mares foram encontrados equipamentos de proteção individual, como máscara e luvas. Se alteramos o texto para que o Brasil ocupe o primeiro lugar da lista, temos: os equipamentos de proteção individual têm sido encontrados em oceanos ao redor do mundo, como no Brasil, em Hong Kong, na França e na Inglaterra. Colocando o Brasil no meio da lista, temos 3. Os equipamentos de proteção individual têm sido encontrados em oceanos ao redor do mundo, como em Hong Kong, na França, no Brasil e na Inglaterra. A. Compare a oração original com as orações 2 e 3. O sentido do texto foi modificado? Resposta: o sentido do texto não mudou. B. Pesquise em um celular com acesso à internet em um dicionário gramática, a partir de materiais trazidos pelo seu professor, o significado da figura de linguagem chamada gradação. Anote aqui o que você descobriu sobre o que é gradação. Então, a resposta: a gradação é uma figura de linguagem caracterizada pela junção de palavras que geram um efeito de progressão, de algo que aumenta ou diminui gradativamente. Por exemplo, o filme é ruim, é péssimo, é horrível, é horroroso. C. Pense na localização desses países, perguntando para o professor ou realizando uma pesquisa. Se não souberem onde ficam no globo, em seguida responda: podemos dizer que há gradação na oração original? Explique a sua resposta.
Aí é uma resposta pessoal, mas é importante eu salientar para vocês que há gradação, pois os países estão ordenados mais ou menos do mais distante do Brasil para o mais próximo, ok? D. A ordenação das palavras a uma frase não é aleatória, mas organizada pelo autor com o objetivo de produzir determinado efeito de sentido. Leia novamente a oração original e a criada por você. Em qual oração Brasil aparece em destaque? Qual das orações você sentiu que leu com mais atenção? Qual das orações provocou uma certa surpresa no leitor? Então, a resposta: Brasil fica em destaque quando está no final ou no começo da lista, mas que a atenção do leitor que habita o Brasil fica presa por mais tempo quando o país aparece no final da lista. Por um leve momento, acreditamos que o texto falará de países longínquos quando somos surpreendidos com a informação de que o país em que vivemos também enfrenta o problema apontado pela matéria. Então, alunos, esse foi o vídeo. Eu espero muito que tenha ajudado vocês. Vai ficando por aqui o vídeo porque vai ficar muito extenso. E aguardem a próxima parte. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.